Meus irmãos, Pai do Senhor, sou o diácono Wesley Trigueiro e hoje irei falar sobre a obediência. A palavra de Jesus, ela gera cura, não é? E salvação. João 4, 43 a 53 fala da cura do filho de um oficial do rei. E acontece quando Jesus estava pela segunda vez em Caná da Galileia. O mestre voltou de Jerusalém para a Galileia, para a cidade do casamento, onde havia realizado o primeiro milagre dele, que foi a transformação da água em vinho. Naquela época, em Cafarnaum, havia um homem, um alto funcionário ligado à casa civil ou militar do Herodes Antipas, cuja atividade não se pode determinar, e o qual tinha um filho que estava gravemente enfermo, acometido por uma violenta febre maligna. E esse pai aflito, ouvindo que Jesus estava numa cidade próxima, não vai medir esforços para ir até Jesus, pois esse, embora fosse uma autoridade, ele também vai reconhecer que a autoridade de Jesus é maior e que somente Jesus pode realizar o milagre na vida do seu filho. O oficial ouviu falar de Jesus. Ouvindo que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, que está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, verso 47. O nome de Jesus chega em lugares impossíveis. E o primeiro grande detalhe que vamos ver nesse texto, que está em apreço, é que este pai vai ouvir falar de Jesus. Este segredo é comum em muitos dos milagres de Jesus. Primeiro alguém ouviu falar de Jesus e após tomou uma atitude de ir até o mestre. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fama de Jesus começava a percorrer por toda a região da Galileia, até chegar nos ouvidos deste homem que morava em Cafarnaum. O nome do Senhor Jesus tem a capacidade de chegar em todos os lugares, independentemente da distância ou até mesmo da situação econômica, de raça ou até mesmo crença. O nome de Jesus é tão poderoso que ele chega em lugares onde nem mesmo a polícia tem coragem de entrar. O nome de Jesus também chega em lugares onde o traficante não tem coragem de ir. O nome de Jesus chega até mesmo no fundo do poço para alcançar aquele que está caído. O nome de Jesus chega dentro de cavernas de leprosos, onde ninguém tem coragem de entrar. O nome de Jesus chegou até você naquela mesa de bar. O nome de Jesus chegou até você naquele leito de hospital. O nome de Jesus chegou até você naquele lamaçal de pecado. Se ele ouviu falar de Jesus, é porque teve um mensageiro. Aquele homem só ouviu falar de Jesus porque alguém decidiu abrir a boca e testemunhar dos feitos de Jesus. A fama de Jesus percorria os lugares, porque quem vivia ouvia os milagres de Jesus não ficava calado, mas começava a testemunhar. Então, se você tem visto e vivido os milagres de Deus na sua vida, hoje a sua missão é testemunhar aquilo que Deus fez na tua vida. E a transformação que Ele fez em você precisa ser testemunhada por onde você for. Você é um mensageiro da parte de Deus nessa terra. Pessoas que estão caídas, que estão frustradas e derrotadas vão se levantar e ser curadas através do seu testemunho. Então, independentemente do lugar, independentemente onde você estiver, abra a sua boca para pregar, abra a sua boca para testemunhar dos grandes feitos que Deus tem feito na tua vida e no meio da tua parentela. Precisamos orar para que o Espírito Santo nos dê ousadia para testemunhar. Atos 1:8
Abra sua Bíblia se você puder, não é? E medite nessa palavra. Cadê os mensageiros de Deus aqui neste momento? Se você tem entendido essa palavra, compartilhe. João 4,47. Ouvindo que Jesus vinha da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele. Muitos ouvem falar de Jesus, porém poucos realmente decidem ir até Jesus. E o oficial ouviu que Jesus vinha da Judeia para a Galiléia e foi ter com ele, ou ao encontro dele. Certamente estava em Cafarnaum e se deslocou para Caná, em busca de socorro para seu filho. Ele percorreu aproximadamente os 24 quilômetros, grande parte em montanhas, no caso, considerando a posição geográfica, se você for ver, de Caná, e em relação a Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia. Aqui aprendemos que para chegarmos até Jesus e assim vivermos os milagres, vamos ter que enfrentar certos obstáculos. Infelizmente, muitos não estão dispostos a enfrentar obstáculos para viver milagres. Muitos querem milagres, até mesmo vivem pedindo oração, o tal famoso crente 6 horas, mas não estão dispostos a enfrentar os obstáculos para viver os milagres. Ele foi até Jesus em busca da cura para o seu filho, no caso, e não de salvação. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia, veja só, para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte, ou já estava morto, ou perto de morrer. O oficial estava ansioso pela cura física do filho, pois ouviu que Jesus estava na região. A sua fé baseava-se de início inteiramente no relato de terceiros. Ele morava lá embaixo e o assunto que corria era que um profeta, um operador de milagres, um operador de maravilhas, no caso, aquele que tinha transformado a água em vinho, estava novamente em Caná. Ele nunca tinha visto Jesus, mas acreditava no relatório dos outros. Observe o final do verso 47, não é? Para curar seu filho. Mas ele não percebia a necessidade do seu próprio coração, a cegueira espiritual em que ele vivia. O desejo dele era apenas a cura do seu filho, moribundo. Muitas vezes estamos em busca de algo quando na verdade precisamos de outra coisa. E Deus sabe como atrair o homem para a sua presença. Deus sabe. Quantos vieram para a presença do Senhor por causas, de interesses, por causa de interesse, por causa de namorada, por causa de namorado, por causa de um milagre físico, porque estava com as portas fechadas, porque estava com problemas, mas hoje permanecem na presença do Senhor não por interesse, mas sim por aquilo que Deus é. Ou seja, este oficial do rei foi até Cristo com interesse na cura do seu filho, mas o plano de Jesus não era apenas liberar uma cura, mas liberar a salvação na família daquele homem. Às vezes, Deus permite o problema dentro de casa, para que possamos ir até Jesus reconhecendo que só Ele pode mudar a situação. Não sei qual foi o motivo que te trouxe para os pés de Cristo, mas uma coisa eu te digo neste momento: isso foi apenas um agir de Deus para te atrair, para que Ele pudesse salvar a tua vida e toda a tua família. Talvez hoje somente você seja luz no meio da tua casa, porém aquele que iniciou a boa obra é fiel para completar. Filipenses capítulo 1, versículo 6. A verdadeira fé não requer sinais visíveis. Então Jesus lhe disse: se não verdes sinais e milagres, não crereis. Está lá em João 4,48. Que possamos crer em Jesus, independente de milagres. Jesus, com aquelas palavras, ele não falava somente ao Pai suplicante, mas a todos os judeus que
que no caso de uma forma geral, no curso da história de Israel, estavam sempre a pedir sinais e prodígios para que pudessem crer em Deus ou em seus profetas. Até o apóstolo Paulo chegou a esta conclusão quando fala que os judeus pedem um sinal, enquanto os gregos buscam por sabedoria. 1 aos Coríntios capítulo 1, verso 22. Era assim. Primeiro os judeus queriam ver, para depois crer. Muitos não criam pela palavra ou pelo testemunho de Jesus, e sim pelos milagres. Entretanto, o mestre sabia que este tipo de fé era vacilante, era imperfeita, era superficial, e a vontade de Jesus era que os seus discípulos acreditassem nas suas palavras, como a samaritana fez. Não vemos ali que Jesus fez algum milagre. Não houve milagre ali, em Samaria. Mas eles creram na pregação, no testemunho de Jesus. Deus sempre decide provar a nossa fé. Jesus vai colocar à prova a fé daquele oficial do rei, que em seu muito amor paterno supera aquela prova inicial de fé. Não se abate com a dura resposta do mestre e continua humildemente rogando por seu filho querido. Jesus conhece o coração de cada um de nós. Muitos dizem ter fé, mas é uma fé baseada em sinais. É como Tomé, que precisa ver para crer. Mas eu creio que aqui hoje tem um povo que não precisa ver para crer. Mas se tem alguém que precisa ver para crer, mude essa sua forma de fé, pois a sua fé tem que estar fundada na palavra de Deus, não só em ver os sinais. O problema de se ter uma fé baseada em sinais é que acabamos valorizando mais os milagres do que o Deus dos milagres. Basta uma só palavra, irmão. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. João 4,50. A palavra de Jesus é suficiente. Aquele homem vai mais uma vez rogar para que Jesus fosse com ele até a sua casa, para curar o seu filho. Porém, Jesus vai liberar uma palavra de vitória sobre a vida dele, dizendo: vai, o teu filho vive. E este oficial do rei creu na palavra que Jesus havia liberado, e logo tomou a atitude de retornar para sua casa, para sua família, sem questionar Jesus e sem continuar insistindo para que Jesus seguisse a viagem com ele. Esse homem confiou nas palavras do mestre pela fé, mesmo sem ainda ter visto o milagre. Precisamos confiar nas palavras de Cristo e crer. Se ele já liberou uma palavra de vitória para a tua vida, então apenas creia e confie. A palavra de Deus rompe com a distância. Esse relato sobre a cura do filho de um oficial do rei, juntamente com a cura do servo, do centurião, que está registrado lá em Mateus capítulo 8, versos 5 ao 13, e em Lucas 7, do 1 ao 10, revela Jesus como aquele que é capaz de curar a partir de uma distância, apenas pelo poder de sua palavra. Então, temos que aprender. Temos que guardar a palavra. Temos que guardar que a distância não é um problema ou um obstáculo que pode impedir o agir de Jesus. A palavra do Senhor é suficiente, seja perto ou longe. Um oficial não precisa estar presente pessoalmente para comandar seus soldados, para que eles possam realizar suas ordens, da mesma forma que Jesus, como o Senhor das nossas vidas, Senhor dos senhores, Rei dos reis, uma só palavra é suficiente para que a sua vontade prevaleça e seja realizada. A palavra de Jesus para a tua vida hoje é de restauração. O significado da palavra restauração, para quem não sabe, é tornar a colocar em seu lugar original. E eu profetizo em nome de Jesus neste momento que tudo que está fora do lugar, pelo poder da palavra de Jesus, vai voltar ao lugar. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra que Jesus lhe disse. Diz a Bíblia, João 4,50, que ele partiu. Quando aquele oficial creu na palavra de Jesus e começou a caminhar de volta para a casa dele, a palavra de Jesus chegou na casa daquele homem e restaurou a saúde do seu filho. Eu profetizo que vai ter restauração na tua casa, na tua vida.
Enquanto você está aqui, ouvindo e crendo, adorando e glorificando o nome de Deus, aquele que é o Verbo, Jesus, a verdadeira palavra, está indo em direção à tua casa, está colocando tudo no devido lugar. Jesus está restaurando a tua saúde, Jesus está restaurando o teu casamento. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Jesus, venha mudar a história da tua vida, que Ele restaure a tua empresa. Jesus está restaurando aquela área da tua vida que está de cabeça para baixo, pois o vento soprou, mas hoje Jesus chega com a palavra de vitória. Não é do meu jeito, não é do teu jeito, mas é da maneira que Jesus quer. E esse homem aqui, quando foi até Jesus, tinha um propósito definido no coração dele. E o seu propósito era de rogar a Jesus pela vida do seu filho e pedir que Jesus seguisse viagem com ele até a sua casa, para que ao chegar lá, Jesus pudesse então curar o seu filho que estava à beira da morte. Porém, o que Jesus queria para a vida desse homem aqui era algo muito maior, que era a salvação. Porém, para que ele pudesse viver esse algo grande, primeiro ele precisava crer no milagre, e antes de ver o milagre acontecer, no caso. E muitas vezes fazemos, tantos planos, achando que Deus vai fazer exatamente da maneira que estamos pedindo. Mas precisamos entender que a vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Ele faz conforme a vontade e o querer dEle. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E a obediência faz você viver milagres. A obediência traz cura, traz salvação. Aquele homem criou na palavra de Jesus e ele foi obediente à ordem que Jesus deu. Vai, o teu filho vive. Não basta apenas crer nas palavras do Mestre, mas precisamos ser obedientes à sua palavra. A obediência trouxe a cura para o filho daquele homem, trouxe a salvação para toda a sua casa. E o oficial creu sem precisar ver, obedeceu a ordem do Senhor, revelando-se um homem de fé. Não adianta dizer que tem fé, pois a tua fé só é revelada através da sua obediência. Ele foi obediente e por isso toda a sua casa experimentou o milagre de Deus. Quando você crê e obedece, a notícia da vitória chegante do seu milagre. Oh, glória. João 4, 51 a 53. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor. E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Aí ele entendeu, que era aquela hora em que Jesus disse: o teu filho vive. A Bíblia diz que ele creu, e toda a casa dele. Antes de você chegar em casa, a notícia de milagre vai chegar até você. O oficial foi conduzido a Jesus através da dor, mas a sua fé e confiança em Jesus contribuiu para a operação do milagre. Precisamos acreditar que basta uma só palavra de Cristo. Oh glória, basta uma só palavra de Jesus sobre a nossa vida para que ocorra a cura, o milagre, a restauração. A incredulidade e a falta de confiança em Deus impede muitos de viver os milagres. Ele voltou para casa com o milagre, com a salvação para si, para seu filho, para toda a casa, para toda a família. E Deus permitiu uma situação de dor para poder salvar toda uma família. A dor que hoje você pode estar vivendo é apenas um trampolim para te aproximar ainda mais de Deus, para que você possa viver coisas extraordinárias que Ele tem para a tua vida. Oh, aleluia! Guarde essa palavra, curta e compartilhe.